Bom, então nós vamos começar falando de um dos princípios, que é tratar o indivíduo como um todo. Esses princípios, eles não têm uma ordem hierárquica ou de importância, eles se interrelacionam. Quando nós falamos de tratar o indivíduo como um todo, nós estamos falando de considerarmos os aspectos físicos, mentais, emocionais, energéticos, psíquicos, relacionais, ambientais, espirituais, para fazermos a avaliação desse indivíduo. Então, o profissional naturopata, ele precisa estar atento a todos esses âmbitos. Muito embora nós tenhamos os clientes que vêm nos procurar com manifestações no nível físico, nós vamos compreender que esses níveis todos, eles estão interrelacionados. Se a gente considerar que uma das bases, da naturopatia considera o vitalismo, considera que além do corpo físico nós também somos formados por energia e por esses outros aspectos, por outros corpos, muito inspirados na medicina chinesa, na medicina ayurveda, por exemplo, e esses corpos eles estão relacionados. Então, aquilo que acontece com um também estará acontecendo com os demais. Então, se o indivíduo, ele por acaso não está fazendo a digestão adequada, então essa digestão ela vai se repercutir em vários outros níveis. Então, eu posso ter um conflito no nível emocional que se manifesta no nível físico. E para isso nós temos uma ciência inteira para justificar essas condições, que é a psicossomática. Já com estudos sérios, com estudiosos sérios falando sobre essa relação entre a psique, os aspectos psíquicos e o corpo. Mas, se a gente for considerar, por exemplo, a medicina chinesa, nós vamos considerar que nós temos a energia, o Qi. E essa energia, quando ela não circula de forma adequada pelo nosso corpo, então ela vai trazendo desequilíbrios nos vários níveis, inclusive no nível físico. Mas que a manifestação física é uma densificação, um aprofundamento, um enraizamento desse desequilíbrio que não foi resolvido, que não foi percebido em níveis mais sutis. Se a gente for considerar que a doença ela tem função, e é isso que traz a medicina chinesa, que traz a medicina ayurveda, que traz, por exemplo, a filosofia do Dr. Eduardo Bach, lá que desenvolveu os florais. Então nós vamos observar que esse desequilíbrio ele vai primeiro surgindo em níveis mais sutis e ele vai se densificando. Ao propor tratar o indivíduo como um todo, nós estamos necessariamente tendo que olhar para os vários aspectos desse indivíduo. A nossa medicina contemporânea, ocidental, alopática, ela se desenvolveu muito nessa questão da especificidade, da especialidade, das especializações. E isso traz um ganho extraordinário. Mas o que nós precisamos começar a refletir novamente é que nós perdemos a referência do indivíduo. Então, na naturopatia, não é a dor no ombro que será tratada, não é a hipertensão, não é a doença ocidental da maneira que nós enxergamos que será tratada. Não nos interessa necessariamente este quadro clínico que o paciente apresenta, mas nos interessa, antes disso, o indivíduo. Então, quem é este indivíduo que está apresentando esse sofrimento? Quem é o indivíduo que está com hipertensão? E aí nós vamos perceber um princípio lá da medicina chinesa, que é o seguinte: uma doença, várias manifestações possíveis. Uma manifestação, várias doenças possíveis. Então, se eu tiver um desequilíbrio energético, esse desequilíbrio energético pode se manifestar em várias doenças, Se eu tiver uma doença, essa doença pode ser a manifestação de vários desequilíbrios energéticos. E aí nós vamos ter que olhar isso. Este olhar para o indivíduo é hoje um dos principais diferenciais da naturopatia e das práticas integrativas. E isso, inclusive, é um dos principais motivos pelos quais as pessoas nos procuram. Porque as pessoas estão insatisfeitas com essa abordagem médica contemporânea de olhar partes.
As pessoas vêm nos procurar porque elas sentem necessidade de alguém que olhe o ser que está ali, alguém que olhe esse conjunto de coisas. E aí o profissional naturopata é este profissional que está treinado a fazer essa abordagem mais ampla. É este, eu destaco novamente, é um dos grandes diferenciais da abordagem da naturopatia, né? Ou seja, você ter condições de olhar o indivíduo como um todo. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Como que a gente consegue fazer isso? Quais são as ferramentas que a naturopatia possui para fazer isso? Nós temos inúmeras ferramentas, né? E aí nós temos as teorias de base da naturopatia, que nós podemos trazer tanto da medicina ayurveda, da medicina chinesa, da psicossomática, que nos dá embasamento para fazer esse tipo de abordagem. Ou seja, não olhar especificamente a doença. Obviamente, quando esse paciente ele vem para o naturopata e ele apresenta uma condição física, né? Então nós temos sim que olhar para isso com carinho, mas não é a nossa intenção tratar de maneira direta dessa manifestação. Chega o paciente com hipertensão, então nós vamos ter que analisar esse indivíduo como um todo. E aí, propor um tratamento que seja para este indivíduo e não para a hipertensão. E daí também a gente esclarecer que nós não concorremos com a medicina convencional, né? E por isso o termo integrativo, porque nós vamos tratar esse indivíduo, nós não vamos tratar necessariamente da doença que ele apresenta. E ao fazer essa abordagem, né, nós não iremos competir no sentido de, e não podemos fazer isso, não devemos fazer isso, orientá-lo a deixar o tratamento convencional. Muito pelo contrário, ele vai continuar fazendo o tratamento convencional. Nós vamos acrescentar essa nova visão, essa nova abordagem e, consequentemente, como final, uma técnica mais natural, uma ferramenta menos invasiva para fazer esse tratamento do indivíduo. Então é esta a principal abordagem da naturopatia.